Olá, graça e paz a todos. Mais uma vez eu estou aqui para nós aprendermos juntos um pouco mais dos mistérios de Deus, tá? E hoje nós vamos falar sobre o tema a salvação eterna. Então vamos abrir as nossas Bíblias para que possamos conferir coisas espirituais com espirituais. O apóstolo Paulo, na sua carta a Tito, afirma que a salvação não depende de nossas obras, como dizem alguns irmãozinhos na fé, porém sem conhecimento. Por isso que, mais uma vez, como em todos os vídeos, eu lembro bem que o próprio Jesus falou que o seu povo estava sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. E é o que mais a gente vê nos dias de hoje, as pessoas adoecendo, pessoas doentes por falta de conhecimento da palavra de Deus. E por falta desse conhecimento, não chegam a entender os mistérios de Deus. Nós não entendemos todos os mistérios de Deus, mas tem muitos mistérios de Deus na Bíblia que são revelados àqueles que buscam. Tá? Então, vamos ver lá no livro de Tito, no capítulo 3, no versículo 5. Ele diz assim: não por obras de justiças praticadas por nós, mas segundo sua misericórdia, ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito. Esse lavar regenerador e renovador é exatamente o batismo com o Espírito Santo, que mais na frente nós vamos fazer outro estudo a respeito do batismo, onde a palavra de Deus diz que só existe uma só fé, um só batismo. Então, se só existe um só batismo, qual é o batismo mais importante? O do Espírito Santo de Deus ou o batismo nas águas? Lá, nesse próximo estudo, nós vamos aprender mais a respeito disso, que é mais um mistério revelado de Deus. Então, em Tito diz, que não é por nossas obras, não é por a nossa justiça, porque nós praticamos alguma justiça, que nós somos salvos. Não, ele diz que é segundo a misericórdia de Deus. Ele é que nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Tito 3, 5. Confira na sua Bíblia coisas espirituais com espirituais. E mais uma vez, Paulo afirma que não depende das nossas obras. Vejamos no livro de Efésios, no capítulo 2, no versículo 5. Eu não vou ler todos os versículos, eu vou tirar os principais, depois você lê o versículo todo. Então, Efésios o capítulo todo. Então, Efésios, no capítulo 2, versículo 5, diz assim: e estando todos nós, mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça, sois salvo. Não é salvo por tuas obras. Você é salvo pela graça. Das tuas obras é que você vai receber, é o que nós vamos receber, os galardões. Mas a nossa salvação é eterna. Ela já foi resgatada por Jesus naquela cruz. E no versículo 8, ainda no mesmo capítulo 2, diz: porque pela graça sois salvo, mediante a fé. E isto não vem de vós,
é dom de Deus. E no versículo 9 ele complementa, não de obras, para que ninguém se glorie. Então, veja na sua Bíblia, confira o que eu estou falando agora com o que está na tua Bíblia. Porque pela graça sois salvo, mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Então a nossa salvação não depende das nossas obras, depende da nossa fé. Por quê? Só quem tem fé são os filhos. Então, todos que são filhos são salvos, porque Jesus já nos salvou através do sacrifício dele na cruz. Nós somos salvos pela graça de Deus, pelas misericórdias de Deus. Porque se dependesse das nossas obras, a gente não seria salvo nunca. Por isso que ele veio, para nos resgatar da maldição da lei, fazendo ele mesmo, em si, maldição em nosso lugar. Então, a partir do momento que você diz, não, a salvação depende de mim, você está dizendo que aquele sacrifício que Jesus fez na cruz do Calvário de nada se viu. Porque você é que é o dono da sua salvação. Amado, a gente tem que estudar a palavra de Deus. A gente tem que adquirir conhecimento, porque o dia está próximo. Os finais dos tempos estão sendo cumpridos já. E nós precisamos estar com a candeia acesa, para quando o noivo chegar, a gente está preparado para subir com ele. E para isso, nós temos que ter esse conhecimento. Por isso que ele manda que nós evangelizemos a toda criatura. Por quê? Porque você não sabe quem é filho de Deus e quem não é. Você prega, você joga a semente, e o próprio Deus é quem faz germinar. Então Deus é quem sabe quem é filho e quem não é. Nossa obrigação é pregar. Amém? E essa salvação nos foi dada antes dos tempos eternos. Na segunda epístola de Timóteo, no capítulo 1, no versículo 9, diz assim, que nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça, que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos eternos. Essa salvação, ela nos foi dada antes dos tempos eternos. E só foi revelada com o sacrifício de Jesus na cruz. Amém? Então, confira na segunda epístola de Timóteo, no capítulo 1, no versículo 9. Ou seja, a nossa salvação não depende de quem diz ser mais santo do que outro. Porque Deus, ele sonda o mais fundo do coração e sabe quem é e quem não é dele. Amém? Nós precisamos ter fé e acreditar que somos salvos, assim como afirma o apóstolo Paulo na sua carta aos Romanos. Confira aí na sua Bíblia, Romanos, no capítulo 8, no versículo 24. Está escrito assim, porque na esperança fomos salvos. Ora, esperança que se vê não é esperança. Pois o que alguém vê, como o espera? O que é que ele está querendo dizer com isso? Que é por fé. Nós fomos salvos por fé. O que é fé? É acreditar, é crer naquilo que não vemos. Então, na esperança, nós fomos salvos. Ou seja, nós fomos salvos pela fé, pelaquilo que nós não vemos.
Nós não vimos Jesus, nós não somos daquele tempo de Abraão, Isaac, os patriarcas, né? Nem do tempo dos apóstolos. Mas nós cremos em nosso coração em tudo aquilo que está escrito na palavra de Deus. E sabemos que ela vai se cumprir na íntegra. Então, observe na sua Bíblia, em Romanos capítulo 8, versículo 24, que nós somos salvos pela fé. Paulo afirma mais uma vez na sua carta aos Romanos que não depende de nós. Mais uma vez, em Romanos, no capítulo 9, versículo 16, Paulo diz: assim, pois, não depende de quem quer ou de quem corre, mas de Deus usar a sua misericórdia. Glória a Deus. Glória a Deus, que não depende de nós, que não depende de quem quer. Glória a Deus, graças a Deus por isso. Porque se dependesse de nós, íamos todos para o inferno. Porque nenhum seria capaz de cumprir a lei. Amém? O apóstolo Paulo, ele mais uma vez afirma que nós fomos escolhidos para a salvação desde o início. Nós podemos confirmar isso na segunda epístola de Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 13. Entretanto, devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados pelo Senhor, porque Deus vos escolheu desde o princípio para a salvação, pela santificação do Espírito e fé na verdade. Essas foram as palavras de Paulo para os Tessalonicenses. Entretanto, devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados pelo Senhor, porque Deus vos escolheu desde o princípio para a salvação, pela santificação do Espírito e fé na verdade. Confira aí na tua Bíblia, amado. 2 Tessalonicenses, no capítulo 2, versículo 13. No versículo abaixo, que eu vou falar agora, que é no versículo 17 do livro de Isaías, capítulo 45, versículo 17, esse versículo ele representa os filhos de Israel, e Isaías já dizia que os filhos de Deus seriam salvos com salvação eterna. Confira, mais uma vez, Isaías capítulo 45, versículo 17. Ele diz assim: Israel, porém, quer dizer, Israel, quem é Israel? O povo de Deus. É o povo escolhido de Deus. Então Israel representa o povo escolhido de Deus, os filhos de Deus. Israel, porém, será salvo pelo Senhor com salvação eterna. Não sereis envergonhados nem confundidos em toda a eternidade. Então, amados, essa questão de alguém dizer que é salvo, a salvação depende da gente, de nós agirmos assim ou assado, isso é uma heresia, isso não existe. Quem disser que a salvação depende de si, está indo de encontro à palavra de Deus, porque não é isso que Deus diz. Ele diz que pela graça sois salvos, mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Amém? E Isaías faz uma pergunta, a mesma pergunta que fazemos hoje. No livro de Isaías, capítulo 64, versículo 5. Sais ao encontro daquele que com alegria pratica justiça, daqueles que se lembram de ti nos teus caminhos.
eis que te iraste, porque pecamos. Por muito tempo temos pecado. E havemos de ser salvos? O que é que a gente se pergunta muito? Eu pequei tanto. Como é que eu vou ser salvo? Aí é quando começa que vai depender das minhas atitudes, vai depender das minhas obras. Poxa, eu já pequei tanto na minha vida. Eu tenho que fazer, seguir as obras da lei para que eu seja salvo. É aí onde começa o erro, né? Porque todo mundo se pergunta. E às vezes a gente não só se pergunta para nós mesmos, a gente pergunta para nós mesmos, mas a respeito de outra pessoa. Mas rapaz, fulano peca tanto, fulano não vai para a igreja, fulano não sei o que, não sei o que. E como é que ele abre a boca e diz que é salvo? Ele diz que é salvo porque ele sabe que ele é um escolhido de Deus. Ele tem convicção disso. Mesmo que ele esteja pecando, mas ele tem convicção de que é um filho de Deus. Está pecando, ele vai pagar pelos pecados dele, ele vai pagar pelos erros dele. Ele vai ser salvo, vai, mas a Bíblia diz que ele vai ser salvo como que através do fogo. Ele vai ser salvo, mas daqui para lá, até chegar a salvação dele, ele vai sofrer muito. Muito, muito, muito. Dependendo de aí sim, o nosso sofrimento ou a nossa felicidade depende das nossas obras. Mas a salvação eterna, não. Salvação eterna é dom de Deus. Foi Ele quem deu e não pode ser retirada. Agora, a nossa vida na terra, se vai ser uma vida boa ou ruim, depende das nossas obras. Porque aí é quando entra a lei da semeadura. Se você planta maçã, você vai colher maçã. Se você planta uva, você vai colher uva. Mas se você planta uma jaca, você não pode colher um abacaxi. Você não pode colher uma uva, você não pode colher uma maçã. Você vai ter que colher a jaca, né? Então, os nossos pecados não tem nada a ver com a nossa salvação. Precisa estudar bem e pedir discernimento a Deus para que Ele coloque isso na tua mente. E você vai se sentir muito melhor. Você vai sentir muito mais prazer em servir a Deus quando você descobre toda a verdade. Porque aí você vai servir por amor e não por imposição. Amém? E na carta de Coríntios está a resposta para a nossa pergunta, né? Oi, pecou tanto, vai ser salvo? Vamos conferir lá em 1 de Coríntios, no capítulo 3, no versículo 15. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele dano, mas esse mesmo será salvo. Todavia, como que através do fogo, como eu falei agora. Se a obra dele se queimar, quer dizer, se ele errar, se ele pecar, ele vai ser salvo. Mas como que através do fogo, ele vai sofrer. Ele vai penar. Amém? Ou seja, nós sofreremos consequências de acordo com os nossos atos. Colheremos com certeza o que plantarmos, como eu disse nesse instante, a lei da semeadura. Pecamos porque somos carne, mas aquele que tem convicção de que é um filho de Deus, ele não vive na prática do pecado. Devemos nos policiar 24 horas por dia, orar sem cessar para não cairmos em tentação. Então, amados, nós somos carne, né? Hoje mesmo, vou dar um testemunho, eu cometi um grande erro. Mas não é por isso, porque eu cometi esse grande erro hoje, que eu vou
sair da salvação eterna para o inferno. Não. Eu vou pagar pelos meus erros, pelos meus atos. Nós sabemos que jogo de bicho é um jogo que Deus não quer. Por quê? Porque é um jogo que não paga imposto. A palavra de Deus diz: dá a César o que é de César. E esses jogos de bicho, eles chamam até jogos de azar, né? E eu, como estava precisando de um valor, aí as coisas acontecem para poder você cair, né? No dia que eu abri o aplicativo do banco. Quando eu abri, tava um saldo que era exatamente o número da senha do meu cartão. Aí eu achei tão impressionante, e como eu estava precisando de dinheiro, eu achei que aquilo ali estava sendo uma luz de Deus, né? Para mim jogar, para eu ganhar um dinheiro. E aí eu fui, procurei a banca, fiz o jogo, tá? Mas olha, assim que eu terminei de jogar, aquele sentimento de culpa, aquele sentimento de erro, que eu fiz uma coisa errada, que eu errei contra Deus, aquilo me machucou muito. Então, eu errei, não vou errar mais. Por quê? Porque aquele que é de Deus, ele não vive na prática do pecado. Ele, quando erra, ele reconhece o erro, ele confessa, como eu estou confessando aqui agora, e deixa, não faz mais. Quer dizer, por um momento, eu vacilei. Por isso que a gente tem que nos vigiar 24 horas. Deu vontade disso ou daquilo, é de Deus? Não, então tá fora. Tá bem? Então, não viver na prática do pecado. Quando peca, pecou sem querer, não pecou no propósito de pecar, no propósito de errar. Então nós temos que orar sem cessar para que não caiamos em tentações como essa que eu caí. Amém? No livro de Romanos, no capítulo 6, no versículo 14 e 15, Paulo diz assim: porque o pecado não terá domínio sobre vós. Ele está dizendo que a gente que é filho, o pecado não domina a gente. Entendeu? Você pode até pecar, como aconteceu que eu falei agora. Mas ele não te domina. Por exemplo, eu joguei, né? Aí, joguei, aí não deu certo. Não, eu vou jogar amanhã, porque amanhã pode ser que dê. E aí você fica na prática do pecado. Né? Então, é esse domínio, ele não tem domínio sobre nós. Por quê? Porque não estás debaixo da lei, e sim da graça. Aí, ele faz uma pergunta: e daí? Havemos de pecar porque não estamos debaixo da lei? E ele mesmo responde: de modo nenhum. E daí? Havemos de pecar porque não estamos debaixo da lei e sim da graça? Paulo mesmo responde: de modo nenhum. Então aquele irmãozinho que acha que está dentro da graça, não, eu sou salvo pela graça e coitado, eu vivo pela graça e vive cometendo pecado, está totalmente errado. Ele vai sofrer. Ele vai sofrer muito. E se ele realmente for um filho de Deus, ele vai ser salvo. Mas não vai receber galardão nenhum quando chegar nos céus.
e ainda por cima vai sofrer, ele vai se rastejar até o dia da sua morte. Amém? Deus, ele é misericordioso. Misericordioso. No Salmo 89, do capítulo 30 ao 34, está escrito assim: se os seus filhos desprezarem a minha lei, isso é Deus dizendo, e não andarem nos meus juízos, se violarem os meus preceitos e não guardarem os meus mandamentos, então punirei com vara as suas transgressões e com açoites a sua iniquidade. Mas jamais retirarei dele a minha bondade, nem desmentirei a minha fidelidade. Não violarei a minha aliança, nem modificarei o que os meus lábios proferiram. Amém? Então, Deus diz que se nós não andarmos nos seus juízos, se nós violarmos os seus preceitos e se nós não guardarmos os seus mandamentos, que é exatamente o mandamento que Jesus deixou, que ele disse: novo mandamento vos dou, amai a Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. Assim estarás cumprindo toda a lei, né? Então, se você não faz nada disso, ele diz: punirei com vara as suas transgressões e com açoites a sua iniquidade. Esse açoite pode ser a morte prematura, a morte antes do tempo. Mas ele diz: jamais retirarei dele a minha bondade. E no Salmo 34, no versículo 22, está escrito: o Senhor resgata a alma dos seus servos e dos que nele confiam. Nenhum será condenado. Nenhum. Quando Deus diz é nenhum mesmo. Não somos nós que procuramos Jesus. No seu tempo, ele nos busca. Então, por isso que eu acho muito errado as pessoas dizerem: aceite Jesus, aceite Jesus. Nós não temos capacidade, nós não somos nada, nós não somos ninguém diante de Deus para estar aceitando Jesus. Quem já viu a criatura dizer a quem o criou: eu lhe aceito? Oxe, mas menino, no seu tempo ele nos busca, ele procura, ele nos resgata no tempo certo. Ezequiel 34, no versículo 11 e 12, está escrito assim: porque assim diz o Senhor Deus: eis que eu mesmo procurarei as minhas ovelhas e as buscarei. Como o pastor busca o seu rebanho no dia em que encontra ovelhas dispersas, assim buscarei as minhas ovelhas, livrá-las-ei de todos os lugares para onde foram espalhadas, no dia de nuvem e de escuridão. Então, Jesus, ele é quem nos resgata, ele é quem nos busca. Nós não podemos chegar para uma ou outra pessoa e dizer: aceite Jesus, Jesus te ama, aceite. Jesus não é cafezinho, gente, para estar sendo oferecido, não é nenhuma Coca-Cola da vida para estar sendo oferecido. Pelo amor de Deus, a gente é que tem que pedir misericórdia a Deus para ele nos aceitar. Não a gente aceitar ele, não existe isso. Então Jesus, ele buscará apenas as suas ovelhas e não os cabritos. Em Ezequiel 34:16 diz assim: a perdida buscarei, a desgarrada tornarei a trazer, a quebrada ligarei, a enferma fortalecerei, e a gordinha, a forte, destruirei. Apacentá-las-ei com justiça. Então ele é quem vai buscar,
Ele é quem vai determinar o que vai fazer com cada uma delas. É Ele. Ele é o dono de tudo. Deus é quem nos deu a vida eterna. Não depende de nós. Depende única e exclusivamente dele. Na primeira carta de João, no capítulo 5, versículo 11, está escrito assim: e o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está no seu Filho. É bem claro lá na carta de João, na primeira carta de João. Deus nos deu a vida eterna. Através de quê? De Jesus Cristo, através do seu Filho. Amém? Então Jesus, olha, Ele está no controle da tua vida. Ele está no controle de tudo. No Salmo, no capítulo 68, versículo 19, está escrito assim: bendito seja o Senhor, que dia a dia leva o nosso fardo. Deus é a nossa salvação. Jesus, Ele nos ajuda. Jesus leva o nosso fardo. Quando a gente não aguenta mais, Ele pega. Porque Deus, Ele não dá o fardo que você não pode suportar. Ele só dá até onde você aguenta. Jesus, ele é lindo, Ele é lindo, Ele é lindo. Eu amo, eu adoro, eu adoro, eu adoro. Jesus, Ele nos aperfeiçoou para sempre. No livro de Hebreus, no capítulo 10, versículo 14, diz assim: porque com uma única oferta aperfeiçoou para sempre quantos estão sendo santificados. Ou seja, com uma única oferta, com a oferta do Cordeiro, com a oferta que foi o próprio Deus, foi Jesus, Ele aperfeiçoou a cada um de nós para sempre. Deus nunca esquecerá de ti, meu irmão. Nunca. Nunca. É impossível Deus esquecer de você. No livro de Isaías, no capítulo 49, versículo 15, está escrito assim: acaso pode uma mãe, acaso pode uma mulher esquecer-se do seu filho que ainda mama, de sorte que não se compadeça do seu filho do seu ventre? Mas ainda que este viesse a se esquecer dele, ainda que esta viesse a se esquecer dele, Deus diz assim, ó: eu, todavia, não me esquecerei de ti. Quer dizer assim, acaso uma mãe que está com seu filhinho amamentando, ela pode esquecer dele? Não, claro que não, gente. Só se for uma mãe muito ruim. Mas uma mãe de verdade, ela quer estar o tempo inteiro com seu filhinho, quer dar a comidinha na hora certa, quer ver ele engordar, quer ver ele bem, quer ver ele com saúde. Mas mesmo que essa mãe venha a esquecer desse filho, mesmo que ela seja uma mãe má, Deus diz: eu, todavia, não me esquecerei de ti. Gente, é muito bom a gente ter essa certeza da nossa salvação eterna. É uma coisa extraordinária. Eu não sei nem explicar o prazer que eu sinto em saber que a minha salvação está garantida com Jesus. Então Deus, Ele te chama pelo teu nome. No livro de Isaías, no capítulo 43, versículo 1, o Senhor diz assim: não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome, tu és meu. O versículo completo diz assim: mas agora, assim diz o Senhor, que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel. Não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome,
tu és meu. Que segurança nós temos, que o nosso Pai jamais nos abandonará. No livro de Apocalipse, no capítulo 3, no versículo 5, está escrito assim: o vencedor, que somos nós, os filhos, será assim, vestido de vestiduras brancas. E de modo nenhum, é o próprio Deus que está falando, é o próprio Jesus. E de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Jesus está dizendo que de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Então aquela conversa que muitos falam que pecou, Deus vai apagar o teu nome lá do livro, viu? Você pecou aí, Deus já apagou, você vai para o inferno. É mentira, não acredite nessas mentiras, nessas asneiras. Porque esses ensinamentos são ensinamentos de demônios, são ensinamentos do mal. Quando o próprio Deus, quando Jesus, o próprio Deus diz: de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Como é que porque tu errasse, vai apagar o teu? Se ele diz o tempo inteiro que pela graça sois salvos mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obra para que ninguém se glorie. Como é que depende de tu? Tu errou, tu vai pagar por esse erro. Tu pecou, tu vai pagar por teu pecado, né? Tu matou, tu vai preso. Tu vai pagar, vai ficar lá na cadeia 10 anos, 20 anos, 30 anos. Prisão perpétua. Fato. Mas a tua salvação está garantida no céu. Porque o teu espírito é de Deus. Ele é de Deus. Então ninguém tira isso de você. Amém? Então, amados, eu agradeço por você ter ficado até o final para aprender os mistérios de Deus, tá? E vamos para o próximo vídeo. O próximo vídeo eu vou abordar o tema, o batismo, né? Nós vamos conhecer o mistério do batismo. Amém? Graça e paz e até o próximo vídeo.